Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Na Vitrine, o programa de entrevistas do Cindy Lojas São Paulo, que traz para o centro das discussões os temas que impactam o dia a dia dos empresários do comércio varejista. No episódio de hoje, conversamos com o subprefeito da região de Santana Tucuruvi, Magal Guerra, que trouxe em detalhe as ações em andamento e os projetos para o desenvolvimento da região. Subprefeito Magal, muito obrigado pela presença, pelo aceite ao nosso convite. Tem esse bate-papo aí sobre uma região importante da cidade, né? Ali o Eixo Norte. O Cindy Lojas, ele mantém um comitê de assuntos metropolitanos, né? E é um espaço em que a gente tem essa interlocução, né? Junto ao poder público, aos órgãos, né? Para levar as reivindicações, né? Dos lojistas do comércio varejista que nós representamos aqui em todo o município, né? Toda a capital. Tá. Em relação à sua região, né? A subprefeitura ali de Santana Tucuruvi, daqui, correto? Qual que é a sua avaliação do estágio atual, né, da localidade, né, em termos de zeladoria, segurança pública, mobilidade, que esses vértices determinam o fluxo, né, turístico-comercial, né, da localidade? Tá. O senhor poderia nos passar sobre o momento atual da região? Obrigado mais uma vez. Primeiro, obrigado aí, Thiago, pela oportunidade. É um prazer estar aqui nesse podcast aí do Cindy Lojas aqui, né, do sindicato. Queria agradecer, em primeira mão, o vereador Gilberto Nascimento, ao meu secretário Fabrício Cobra e ao meu grande gestor, meu prefeito Ricardo Nunes, pela oportunidade de estar à frente da subprefeitura Santana Tucuruvi, que é uma região que eu nasci, fui criado, então uma região que eu conheço muito bem e tenho um amor e um carinho especial, né? A gente que é morador do bairro, eu falo, eu sou ZN raiz mesmo, raiz, de pegar o 69 ali no ponto final de Santana, quando eu tinha 8, 9 anos, para ir eu nasci na Guapira ali, né? Então a gente tem muito amor pela nossa região, então tudo que a gente faz é feito com muito carinho. Toda a minha equipe, né, conseguiu captar isso, a maioria das pessoas também são moradores da região, são pessoas técnicas, né? E a gente consegue desenvolver um trabalho legal, tá? Eu estou na gestão da prefeitura de Santana Tucuruvi há 2 anos e meio. Antes eu tive um período que eu passei pela chefia de gabinete da subprefeitura da Vila Mariana, onde eu tive uma experiência muito importante. Queria agradecer também ao Luiz Felipe, que hoje é subprefeito de Ipiranga, que foi uma pessoa que abriu as portas para mim, que é muito difícil, nem todo mundo foi como ele foi para mim, entende? Não? Porque as pessoas acham sempre que você quer derrubá-las, entende? Eu como chefe de gabinete, ele como subprefeito, na minha subprefeitura também não acontece isso, mas é a visão que as pessoas às vezes têm, entendeu? Não? E ele, pelo contrário, ele pegou na minha mão e mostrou tudo para mim, tudo, números, como funciona, como não funciona, tudo a parte de gestão que eu não tinha experiência. E talvez se eu não tivesse passado por essa escola na Vila Mariana, eu não teria capacidade de fazer a gestão da subprefeitura Santana Tucuruvi, porque é bem complexo. É um mundo, né? São 340 mil habitantes, 26 quilômetros quadrados, 173 praças, um estoque de 30 mil árvores. Então existe uma demanda muito grande para fazer a gestão de tudo isso, é muito complexo. Assim, e sem essa experiência na Vila Mariana, eu talvez não teria essa capacidade. Então isso me deu esses frutos, me deu essa confiança, né? E essa segurança para poder estar gerindo hoje a subprefeitura, né? Em relação à zeladoria, como você falou, eu sou um pouco bitolado por planilhas, né? Até o dia inteiro recebendo planilhas dos meus colaboradores, eles sabem que eu cobro muito isso. A gente chegou na subprefeitura, a gente tem um ranking das subprefeituras, tá? Das 32 subprefeituras de zeladoria, que são as ordens de serviço que entram através de 156, vão para esse ranking e conforme a sua baixa de OS, execução do serviço, significa o que você está colocado ou não colocado no ranking. Então a gente chegou lá em 22º lugar,
Hoje a gente é o quarto. Aliás, desde quando a gente chegou, a gente ficou oscilando entre os 5 primeiros. Chegou até segundo. Mas eu não vejo isso, Thiago, como mérito. Eu vejo isso como obrigação. Tá? Que é o que o prefeito Ricardo Nunes sempre nos fala, né? Quando a gente acordar, o que a gente vai fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas hoje? Entendeu? Então, isso não é mérito estar em quarto lugar. É obrigação como gestor dar esse feedback para as pessoas e executar o que tem que ser executado na região. Então a gente cobra, eu cobro constantemente, eu pego no pé deles, sabe? Se a gente cai para quinto, a gente cai para sexto, aí eu já fico bravo, no bom sentido, né? E aperto o que está acontecendo, o que aconteceu, para a gente voltar a ter um pouquinho melhor de qualidade. Então é importante esse trabalho na nossa região, a gente faz com muito carinho. A gente tem áreas complicadas, né, de zeladoria, como a Cruzeiro do Sul. É uma via de entrada de Santana, né, a Avenida Cruzeiro do Sul. É uma via problemática por moradores de rua. Existe também um ranking de reorganização urbana, que depois eu até te mando para você ver, que a gente é avaliado constantemente pelo secretário Ortega. E nesse ranking a gente também está em primeiro lugar. Então a gente pega muito no pé dessa parte de zeladoria. Pra você ter uma ideia, na Cruzeiro do Sul, eu faço zeladoria às 7h30 da manhã com a Polícia Militar. Às 10h30 da manhã eu volto com a GCM. E às 4h30 da tarde eu volto com a GCM. A gente lava de manhã e lava à tarde. E mesmo assim, às vezes, se você passar lá, você vai virar e falar assim, pô, os caras não cuidam dessa região. Não, a gente cuida. É que a quantidade de moradores de rua é muito grande, entendeu? Então é muito difícil. E... Seria o gargalo, assim, da região? Essa região, nesse ponto a Cruzeiro do Sul para a região? Hoje seria o gargalo. É o maior desafio, assim. É o maior desafio. Eu até li uma notícia ontem, fiquei até um pouco triste, passei até para a segurança local, né, para o comandante Leandro, que a Cruzeiro do Sul voltou a ter um índice de furto grande de celular, dessas coisas, né? Quando a gente chegou, ela só perdia para Paulista. Quando a gente chegou na subprefeitura, a gente conseguiu abaixar isso daí em conjunto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. A gente saiu dos 10 da capital de assalto dessas coisas, né? E hoje eu vi uma notícia que tá tendo muito roubo de novo na Cruzeiro do Sul, em Santana, muita gente reclamando também do terminal de Santana, que é onde eu falei que eu pegava 69, mas tudo tem uma parte burocrática às vezes, Thiago, que às vezes as pessoas não entendem que não é tão simples como elas pensam, entendeu? Por exemplo, o terminal... Não é desculpa, não. É papo reto comigo. Mas, por exemplo, o terminal de Santana, ele tem uma concessão. Lá é um espaço do metrô, não é da prefeitura. É um espaço do metrô. E esse metrô tem uma concessão para um consórcio que montou todos aqueles quiosques que estão lá, estão fechando hoje. Existe um projeto para sair no shopping, por parte do metrô e por parte dessa concessão. Então, a gente teve uma reunião com o metrô esses dias. A gente lava a cada 15 dias. Pô, mas não dá para você lavar a cada 15 dias. Você tem que lavar no mínimo 3 vezes por semana. Tá tendo muito rato, essas coisas. Eu comecei a lavar lá por conta minha, não por conta deles. Fiz um trabalho com a zoonose de desratificação, tá? É isso mesmo, desratificação que fala mesmo? Nem lembro. Também não lembro, não. Tenho certeza. É isso mesmo, né? A gente fez esse trabalho com a zoonose lá, e mesmo assim a gente apanha muito. E eu não acho que a pessoa que está batendo está errada, entendeu? Só que é mais complexo, porque é um espaço dos outros, entendeu? É do metrô, não é da subprefeitura. Tem que entender a complexidade, né? Exatamente. O processo, né? Isso, entendeu? Então a gente acaba, tentando resolver o problema que às vezes
é um déficit, né? Assim, por exemplo, se você pegar o Estação Tietê, que eu lavo todos os dias, 3 vezes por semana, 3 vezes por dia. A Marquise do Tietê, a Marquise não é nossa, a Marquise é da Estação do Tietê. Mas a gente lava, a gente cuida, entendeu? Então, a gente acaba fazendo muito mais, que é o que o prefeito pede pra gente, para poder atender o munícipe, entendeu? Mas nem sempre tudo isso é compreendido, que também ele é um pagador de imposto, é um direito dele reclamar. A gente acha muito até boa essa reclamação, que é onde você tenta melhorar a qualidade do serviço, né? Tem um diagnóstico geográfico do porquê desse fluxo grande de moradores exatamente nessa porta de entrada? Eu acho que Santana acabou virando... assim, eu não posso reclamar, mas eu acho que a gente tem que conscientizar. Eu já distribuí marmita na rua já. Na época da pandemia, a gente achou necessário, poucas pessoas estavam fazendo isso e a gente fez esse trabalho. A gente distribuía em uma média de 5 mil por semana na rua. E a Cruzeiro do Sul, no geral, ela tem uma cobertura, certo? Onde te protege da chuva para você dormir, né? E a oferta é muito grande. A oferta é muito grande. Então, o cara pega um passe no centro, vai para Santana, ele sabe que em Santana ele vai ter comida, ele vai ter cobertor, não vai tomar chuva e vai ter onde dormir. Entendeu? Pô, você é contra isso? Não, eu não sou contra isso. Eu só acho que hoje em dia, estando do outro lado da história agora, tá? O que acontece é a falta de cuidado que as pessoas que distribuem essa marmita têm, no geral. Porque eu já fiz isso e eu entendo isso na raiz. Eu te dou a marmita, você come e você joga na rua, aquilo vai pro bueiro, aquilo entopa o bueiro, aquilo dá enchente. Então eu acho que a gente tem que... As próprias pessoas que distribuem têm que recolher o lixo, entendeu? Questão de conscientização, né? De cidadania, né? Isso. E assim, uma vez eu conversei com um senhor aqui na Câmara, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele foi morador de rua, ele tem uma entidade aqui que ele distribui todo dia ali perto da Rua São Bento ali, uma quantidade muito grande de comida para moradores de rua, né? Ele me falou assim, Magal, o grande problema das pessoas é que eles têm tudo na rua, não falta nada para eles, entendeu? Porque a prefeitura tem ofertado vaga para esses moradores, em todos os sentidos, tá? E o problema também é quando a gente sai da rua, ele era morador de rua, a rua sair de você, entendeu? Então isso é um trabalho complexo, né? De psicologia, de um monte de coisa que tem que mudar. Então hoje em dia o que a gente tem que fazer? É conscientizar essas ONGs que tem que colaborar nessa parte de limpeza, entendeu? Então isso que a gente pede, sabe? Em números, a subprefeitura de Santana é a terceira. A primeira é Sé, segunda é Moca e terceira é Santana, de quantidade de moradores de rua. Tá? Então a gente tem que melhorar essa conscientização aí das ONGs de ajudar a recolher todo esse lixo deixado na rua. Entendi, Magal. Em relação à situação dos corredores comerciais, dos centros comerciais ali da sua região, como é que você enxerga, né, esse momento, assim? Como que o comerciante pode contribuir, né, para as ações da subprefeitura? Como é que é essa relação com o lojista, a quem a gente representa? Olha, eu tenho uma relação muito boa, porque eu já fui lojista, já fui do comércio, né? Tive confecção já, presto serviço para pet shop. Meu filho toca uma lavanderia industrial, no qual a gente lava a toalha para pet shop e aluga a toalha, né? Recolhe, lava, esteriliza, tal, e volta de novo. É um serviço que a gente tem há 55 anos. Então a gente tem essa relação muito boa. E eu sempre falo para a minha equipe de fiscalização, e o prefeito também deu essa oportunidade, né? O Ricardo criou uma lei que primeiro você notifica o comerciante para ele se regularizar.
ele tem 30 dias para se regularizar antes de ser atuado. E eu acho isso muito importante, ele ter essa oportunidade de se regularizar. E a gente dá todo o apoio para ele nesse sentido, tá? E a gente também não sai na rua fiscalizando o comércio, né? Porque hoje em dia tem na prefeitura mesmo, né, que a gente fala licença de baixo risco, né? É tudo online hoje em dia, é tudo muito prático, né? Então ele não se regulariza se ele não quiser. Então a subprefeitura de Santana tem uma boa relação. E a gente, nessa visão, como eu sou de Santana, a Leite de Moraes, por exemplo, já foi a maior rua de comércio da região da Zona Norte. Eu lembro quando era moleque, eu ia com minha... Até falei isso pro presidente Edivaldo, eu ia com minha avó lá na Cinerama, comprar tecido, essas coisas. Então aquilo borbulhava de gente. Fica ali naquele eixo próximo da Voluntários da Paz. Isso. Entre a Voluntários e a Cruzeiro do Sul. Um corredor muito importante. É muito importante. Fervilhante. Era muito fervilhante. E ali foi perdendo um pouco de fluxo, porque tinha 2 ônibus lá articulados que paravam ali, tampavam um pouco a visão do comércio e não passava mais carro. E a gente mostrou para o prefeito a necessidade dessa reforma. O prefeito prontamente falou, não, vamos fazer esse bulevar. Então a gente fez um projeto e é o primeiro bulevar que a gente vai ganhar de presente aí na região da Zona Norte, que é o Boulevard Leite de Moraes. Certo, até assim, gostaria que o senhor discorresse sobre, né, o estágio atual, como é que a coisa está andando. Não, a coisa está andando muito rápido, a gente está até acabando já. O processo está próximo da finalização. Está próximo da finalização. O que o senhor acha que isso vai impactar, o acréscimo, né? Eu acho que impacta muito, eu acho que melhora muito a região, né? Primeiro porque você ganha Eu sempre achei que a Zona Norte sempre faltou um pouco de carinho, entende? Não? Um pouco de maquiagem, assim, de carinho, de as pessoas fazerem as coisas lá com carinho, entende? Não passarem... Sabe quando você passa a mão no seu pet, no seu... Sabe? Você passa com carinho. Então, a gente nunca viu isso acontecer. E eu sempre achei que a gente tinha a obrigação de fazer isso pela nossa região. Santana precisa, Santana tem um potencial, toda Santana, Mandaquito, Tucuruvi, tem um potencial muito grande. E foi perdido esses valores, assim, entendeu? Então, a gente tentando resgatar. Então, a prazo de obra já está aí. A gente já cimentou quase tudo já. Se o senhor puder fazer uma linha do tempo, assim, como surgiu, como foi a concepção do projeto, né? Os desafios. Era um sonho meu, assim, sempre tive isso na cabeça, né? De ter um bulevar ali na nossa região, né? Aí eu levei isso pro prefeito. A gente tem um evento que chama Prefeitura Presente, que o prefeito vai no bairro, entendeu? E ele foi no bairro, eu mostrei para ele, ele viu o projeto e falou, não, eu acho bem legal, vamos tocar isso daí. Pode tocar, Magal, pode tocar. Aí ele acabou mandando o dinheiro e a gente conseguiu, aí tá executando, e tá ficando muito legal e vai ficar muito bom. É o primeiro aí, se Deus quiser, de muitos, né? A gente já tem um outro ali para o Dr. César, uma revitalização, né? Parecida com a Rua São Caetano, que eles me falaram lá em cima, que eu achei muito legal também, um projeto muito audacioso e muito importante também, que são essas ruas temáticas, né? Certo. Então, né? Projeto caro pro sindicato, importante. Né? Muito. E é o que a gente quer fazer também. Depois é o Dr. César, depois a gente acha que a Tucuruvi tem que ter esse carinho também. A gente vai entender como a gente pode fazer isso na Avenida Tucuruvi, que são ruas de grande comércio e precisam desse apoio, né? O comerciante de rua, na verdade, ele precisa ter o apoio da prefeitura, né? Que tudo é mais difícil, né, cara? Desde a segurança, desde na hora que ele abre a loja, fecha, tudo isso é importante. Eu já fui comerciante de rua, então eu sei a dificuldade que a gente tem. Então, eles podem contar comigo aí que a subprefeitura está sempre de portas abertas. Perfeito. Só para ratificar para os lojistas que nos assistem, em questão de cronograma, de entrega, como estamos... Olha, essa questão do bulevar, eu acho que mais uns 30 dias ele está pronto. Tá bem adiantado já. Tá faltando agora só o carinhozinho mesmo. Entendi. Então, como o senhor avalia assim, em linhas gerais, né, caminhando para o final da nossa conversa, o trabalho da sua prefeitura nesse momento, os projetos futuros, o que está no radar aí para a região? Assim, a gente conseguiu também um ganho muito grande que eu gostaria de citar, que é ali Heróis da FEB ali, a gente conseguiu também
fazer uma bela pista de skate ali, que é um projeto meu com o Daniel Arnaud e o Tarcísio Arnaud, que é uma pista de skate que a gente está fechando com o Bob Banquete, que ele vai assinar essa pista, que é uma área que a gente achava um pouco ociosa. Então a gente conseguiu fazer umas quadras também de beach tênis, futevôlei, pickleball, 3x3. Quer trazer uma academia que a gente inaugurou semana passada, uma academia muito moderna ali na Engenheiro Caetano Alves, junto com o prefeito e com o deputado Felipe Franco. Que os aparelhos são com peso acoplado, entendeu? Não? Então é aparelho de academia mesmo, para ficar ao ar livre. E a gente quer levar isso para Brasleme também, porque Brasleme é uma região de prática esportiva muito grande, muito grande. A gente acabou de revitalizar a parte de ciclovia ali, então a gente quer agora fazer também essa parte de academia também. Esse é um dos projetos que eu esqueci de citar, porque eu achei era uma região ociosa e que a gente achou que valia a pena também a gente dar essa modernidade para lá. E a gente tem muito projeto, a gente tem um projeto agora para Cruzeiro do Sul, junto com o Conselho Participativo, que vai ser uma parte de jardim de chuva e toda a parte de... A gente quer fazer todo um paisagismo novo ali embaixo da Cruzeiro do Sul, porque ali a gente tem uma captação de água muito antiga, muito complexa. Os gaps que a gente chama, né, são muito antigos. Então eles devem ser 30 centímetros entre captação de água e a gente tem um problema de nível. Então a nossa captação, a hora que elas desaguam no Rio Tietê, tá? Quando o Rio Tietê sobe, ele tampa essa captação, porque está no mesmo nível, entendendo? Por isso que dá um enchente ali na região da Cruzeiro do Sul. Sim. Então, enquanto o rio não abaixa, essa água não vaza. Então, a gente quer fazer esses jardins de chuva para melhorar. A gente não vai resolver. A gente vai melhorar essa captação de água para o lençol freático ali. Então, também é um projeto muito legal, junto com o Conselho Participativo. Nosso principal foco ali realmente é atender o munícipe. Tá? Não é atender o que a gente quer, e sim o que eles precisam. Perfeito. Então, para finalizar, uma mensagem aí para quem trabalha, para quem empreende na região, se você puder. A mensagem é... A nossa finalização. Que a mensagem é que a subprefeitura é parceira desses comerciantes, tá? Para eles entenderem que hoje existe um comerciante por trás de mim, minha vida foi o comércio, então, com certeza o que eu puder fazer para ajudá-los, tá de portas abertas lá. Podem canal vir, aberto, né? Totalmente aberto, tá? Pode qualquer coisa através do Cindy Lojas ou por onde for, eu tô apto a escutar. Perfeito. Tá bom? Prefeito Magal, muito obrado. Obrigado a você, Thiago. Pelo aceite ao nosso convite. Tranquilo. E até a próxima. Estaremos juntos. Fique com Deus. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Valeu. Até mais. E esse episódio do Na Vitrine fica por aqui. Acompanhe os canais de comunicação do Cindy Lojas São Paulo para seguir os nossos conteúdos e ficar por dentro de tudo que movimenta o comércio varejista. Obrigado pela audiência e até o próximo encontro.